Irmãos, então nós vamos estar estudando aqui a carta à igreja de Tiatira, conforme nós já lemos o texto. Nosso irmão Renato vai estar nos ajudando no Data Show. Pedi ao Renato que passe o slide. Tiatira e Sardes. Hoje nós vamos estudar apenas Tiatira, mas você tem aí a lição 8A, e a semana que vem a gente vai estudar a lição 8B, porque Tiatira e Sardes são duas igrejas bem parecidas. Então, como veremos, são duas igrejas com grandes semelhanças. Tiatira e Sardes, então, como nós vamos ver, são igrejas que bastante semelhantes naquilo que o Senhor Jesus vem tratando com essas igrejas. Ambas estão divididas entre apóstatas e crentes. O que isso significa? Significa que essa igreja, as duas igrejas, tanto Tiatira quanto Sardes, eram igrejas que tinham dentro delas crentes verdadeiros e também falsos crentes, Na verdade, vai haver três tipos de pessoas aqui. Nós vamos ver aqueles que são fiéis, aqueles que já se tornaram infiéis e aqueles que estão caminhando para a infidelidade. Então, são três tipos de pessoas, os fiéis, os infiéis e aqueles que estão caminhando para a infidelidade. Então, para os apóstatas, para aqueles que já se afastaram do Senhor, para os apóstatas, mas que ainda não decaíram, o Senhor oferece uma oportunidade de arrependimento. Então, para aqueles que estão aí nesse terceiro tipo de pessoas que eu falei, aqueles que estão se apostatando da fé, mas ainda não se apostataram totalmente, Jesus vai lhes oferecer aqui uma palavra de arrependimento. Então, são igrejas, essas duas igrejas, Tiatira e Sardes, são igrejas que o Senhor vai tratar com elas de uma maneira dura, de uma maneira bem firme. Irmãos, esse tipo de pessoas existem em todas as igrejas. Nas igrejas nós temos crentes fiéis, alguns crentes que estão na igreja, mas que não têm nenhum compromisso com Deus, já se apostataram, e aqueles que estão caminhando, sendo seduzidos pelo mundo de uma maneira que estão prestes a se apostatar. Então Deus, através dessas cartas, Ele tem muito a nos dizer, muito a nos ensinar. Tudo bem até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Próximo slide, Renato. Tiatira. Dois grupos antagônicos. Vamos ver ali o versículo 2, o capítulo 2, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Essa apresentação de Cristo, nós temos que prestar sempre bastante atenção nela, porque a partir dela Deus tem muito a nos dizer. Então Jesus aqui, ele se apresenta como o Filho de Deus, se apresenta aqui como aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. O que isso significa? Significa os olhos como chama de fogo, como ele se apresentou lá no capítulo 1. Os olhos como chama de fogo significa que Jesus Cristo, ele vê todas as coisas. Fala da onisciência de Jesus, ele vê tudo. Então ele é aquele que vê tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente vive, as nossas obras boas, as nossas obras más. Jesus, ele está vendo tudo e ele está julgando. Porque os pés semelhantes ao bronze polido significam isso, o julgamento de Cristo. Então ele vê
e ele julga. Então essa é a apresentação de Cristo aqui para essa igreja, para a igreja de Tiatira. Jesus está dizendo, olha, eu estou vendo e eu vou estabelecer um julgamento sobre aquilo que eu estou vendo. Então Jesus é aquele que conhece as igrejas, aquele que vê as igrejas e aquele que julga as igrejas. Então veja ali no slide. Tiatira era a menos importante das 7 cidades da Ásia. Quando fala de importância, logicamente está falando da importância social daquela cidade em meio às 7 igrejas, né? Então Tiatira era socialmente a menos importante. Mas ela era famosa na antiguidade por causa do seu comércio de roupa e tinturas. Então era uma cidade onde eles fabricavam muitas roupas e roupas coloridas, né? A gente pode ver isso lá em Atos, capítulo 16, 14. Então aí fala, né, da conversão de Lídia, que que era da cidade de Tiatira e que trabalhava, né, com esse tipo de trabalho. Então essa igreja também, ela é a quarta. Então quando a gente vê aqui, a primeira é Éfeso, a segunda é Esmirna, a terceira é Pérgamo, Tiatira é a quarta. Numa estrutura de 7, o 4 está onde? No meio. Então essa igreja, ela é central e essa carta é a maior carta às igrejas. É a carta mais extensa às igrejas. Então esse é só um detalhe, mas um detalhe importante. Então o conteúdo dessa mensagem, o conteúdo aqui da mensagem de Tiatira, é crucial para a compreensão do livro como um todo, pois aponta para o aspecto central do comportamento nocivo à fé que o Apocalipse pretende combater. Então, meus irmãos, nada aqui no Apocalipse é por acaso. Então, essa igreja, ela está no centro. Nós vamos ver que essa igreja é uma igreja atacada na sua fé. E o Apocalipse é um livro que vai trabalhar com isso, com o ataque à fé e como nós devemos defender a nossa fé para sermos mais do que vencedores. E essas mensagens, né, eu gosto de reforçar isso e preciso reforçar isso. Essas mensagens às 7 igrejas são importantes porque quando a gente entende as 7 igrejas, a gente entende o restante do Apocalipse, porque o restante do Apocalipse vai estar sempre voltando aqui para essas 7 igrejas. Por isso que Jesus começa o Apocalipse com elas. Então, a importância da carta de Tiatira. Próximo slide. Apresentação de Jesus. Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos, como chama de fogo, já falamos sobre isso, e os pés semelhantes ao bronze polido, explicitando seus atributos de juízo. Próximo slide. Olhos de fogo. Veja ali o versículo 19. Capítulo 2, versículo 19. O que os olhos de fogo veem? Primeiramente, eles enxergam aqui as obras da igreja. Então Jesus diz ali, conheço as suas obras. E essas obras, elas são mencionadas aqui. O teu amor, então era uma igreja que amava, né? Amava Jesus, amava o reino de Deus. Então Jesus fala, eu conheço o teu amor, conheço também a tua fé e o teu serviço. Então, essas 3 qualidades da igreja são grandes qualidades. Amor, fé e serviço. Aliás, quando nós olhamos para o Pentateuco, estudamos os livros de Moisés, que nós estudamos nos últimos anos, o que Moisés pede ao povo de Israel? Amor, fé e serviço. Né? Ele pede outras coisas também, como obediência, mas essas 3 coisas Moisés sempre pede. Amor, fé e serviço. Moisés pede ao povo de Deus que ame a Deus sobre todas as coisas. Moisés pede ao povo de Deus que confie em Deus. Moisés pede ao povo de Deus que sirva a Deus. E essa igreja aqui é uma igreja que tem essas 3 qualidades. Ela tem amor, fé e serviço. Ela tem uma outra grande qualidade que é exigida em todo o Novo Testamento, de uma maneira muito destacada, que é a perseverança.
era uma igreja perseverante. E veja ali um detalhe: o Senhor conhece também as últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Então foi uma igreja que começou bem, estava caminhou bem, e com o passar dos anos, essa igreja, ela não diminuiu as suas obras, ela não se acomodou, pelo contrário, com o passar dos anos, ela aumentou o seu trabalho a Deus, aumentou o seu serviço ao Senhor. Então, o Senhor vê aqui esses pontos, que são pontos muito positivos para a igreja. Então veja ali no slide, olhos de fogo, não vêm apenas os fracassos da igreja, mas também os sucessos. O Senhor começa enumerando os pontos positivos, e são vários: obras, amor, fé, serviço, perseverança, obras posteriores, maiores do que as primeiras. Tiatira era o oposto de Éfeso, pois demonstrava ainda mais amor por Jesus naquele período do que no princípio. Qual que é a acusação de Jesus à igreja de Éfeso? Veja lá, irmãos, versículo 4, capítulo 2. O que Jesus diz lá à igreja de Éfeso? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E o que Jesus diz aqui à igreja de Tiatira? Conheço o teu amor e as tuas obras, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Então, essa igreja é diferente da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso havia perdido o amor e havia perdido as obras. Essa igreja de Tiatira, ela se mantinha no amor e se mantinha também nas obras, com um atenuante, né? As suas obras eram ainda maiores do que as primeiras obras. Ok, então os olhos de fogo de Cristo veem isso, e isso vai pesar também no julgamento de Jesus. Próximo slide. Agora havia um problema na igreja, que era essa mulher, que é apresentada aqui como Jezabel. Capítulo 2, versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, aparece essa figura na igreja, a figura dessa mulher, Jezabel. Então, essa mulher aqui, Jezabel, como nós vamos ver, Jesus a chama de Jezabel, porém, pode ser que ela tivesse outro nome, mas Jesus a chama de Jezabel, porque quem foi Jezabel na Bíblia? Mulher de Acabe. O que a mulher de Acabe fez? Ela introduziu em Israel a idolatria, né? Levou o povo de Deus a pecar, a se prostituir, e estabeleceu um grande período de idolatria, perseguiu os profetas de Deus. Então, essa era Jezabel lá do Antigo Testamento. E Jesus diz: vocês têm aí uma Jezabel também. Vocês têm aí uma Jezabel dentro da igreja. Essa mulher, como nós vamos ver, ela era devia ser uma mulher assim, de grande importância, não somente dentro daquela igreja, mas uma mulher de grande importância social dentro da cidade de Tiatira. Uma mulher importante dentro da cidade. Então, uma mulher que a igreja temia enfrentar. Os irmãos estão entendendo? Então, às vezes, tem um figurão dentro da igreja, né? um juiz, sei lá. Estou citando juiz aqui porque não tem nenhum juiz, né? Um juiz, uma grande autoridade, e essa grande autoridade é uma autoridade que comete pecado, que leva outras pessoas a cometerem pecado,
E a igreja não tem coragem de enfrentar, porque é uma pessoa que tem grande ascendência social e a igreja teme essa pessoa. É o que estava acontecendo aqui na igreja de Tiatira. Jezabel, do Antigo Testamento, era uma autoridade e ela era temida, ninguém enfrentava Jezabel, lá no Antigo Testamento. Vamos lá, só um profeta de Deus, né, que a enfrentou e matou os seus profetas, que nós sabemos que foi Elias. Então veja ali, Jezabel, ela se autoproclamava profetiza. Veja ali o versículo 20 mais uma vez, diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza. Então, ela se declarava profetiza e profetiza do Senhor. Ela se declarava uma mulher, uma profetisa de Deus, dentro da igreja de Cristo. Só que, meus irmãos, a vida dessa mulher e o ensino dessa mulher não combinavam com isso. Então a igreja precisava perceber isso. A igreja precisa também julgar os falsos profetas. Uma coisa que eu sempre digo aos irmãos é o seguinte: observe se aquilo que a pessoa fala tem peso pela sua vida e pela palavra do Senhor. Porque alguém que fala em nome de Deus não pode contradizer, o que ele fala não pode contradizer com as Escrituras, e a pessoa também não pode falar em nome de Deus e ter uma vida torta, né? É verdade, de uma maneira simples, é isso. E essa Jezabel, aquilo que ela ensinava, não condizia, não combinava, não se encaixava naquilo que as Escrituras ensinam. E a vida dela também não se encaixava com as Escrituras. Porém, ela era uma figura que estava dentro da igreja e que exercia autoridade dentro da igreja. Ela se autoproclamava profetisa. E o que ela ensinava? Ela ensinava os crentes a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. É o que diz aí o versículo de número 20. Se declara, profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então ela era uma pessoa que ensinava na igreja. Ela ensinava na igreja, mas ela ensinava também o quê? Ensinava os crentes a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Parece muito estranho para nós, né? Mas pense na cultura de Tiatira. Na cultura de Tiatira funcionava da seguinte maneira: lembra do culto ao imperador, aos deuses romanos? Esses cultos, eles sempre terminavam em quê? Em prostituição. E sempre comiam coisas sacrificadas aos ídolos, né? E os cultos sempre terminavam em prostituição. Agora, quando os crentes não participavam desses cultos, eles eram perseguidos. Quando eles participavam desses cultos, eles não eram perseguidos. Vamos trazer para nosso tempo. Quando os crentes vivem na sociedade, eles não são incomodados. Quando eles tentam combater as práticas erradas da sociedade, eles são incomodados. Então, é nesse sentido. Está claro, irmãos? Então vamos lá, próximo slide. Eu vou ler aqui porque na televisão ficou pequenininho. Então, para poder participar ativamente do próspero comércio da cidade, veja isso, né? Para poder participar ativamente do próspero comércio da cidade, as pessoas eram convidadas a participar de celebrações públicas das companhias comerciais, as quais, como era incomum no mundo grego-romano, terminavam em dissoluções, como não era incomum, tá?
no mundo grego-romano terminavam em dissoluções e orgias. A recusa em participar desses eventos poderia acarretar o impedimento de participar do comércio. João chama essa mulher de Jezabel. Bom, então vamos cá, vou explicar. A cidade de Tiatira é uma cidade comercial. Então imagina que os comerciantes, eles se reuniam para adorar os seus deuses. E se você é um comerciante, você não está se reunindo com os comerciantes da cidade para adorar os seus deuses, então os deuses podem amaldiçoar o comércio por sua causa. Vocês estão entendendo isso? Então os crentes ali, eles eram convidados a participar. E se eles não participassem desses cultos profanos, eles eram considerados então uma maldição na sociedade. E por isso eles eram impedidos de praticar o comércio. Eram pessoas com as quais as outras pessoas não queriam comercializar. Agora, se os cristãos participassem desses cultos, eles eram pessoas então que faziam parte da sociedade, cujos deuses da sociedade também os veriam com bons olhos e os abençoariam. Aqui a questão é profunda e essencialmente religiosa. Isso tem a ver um pouco, como nós veremos, com a questão do não poder não comprar e não poder não vender. Então, João chama essa mulher de Jezabel. A história de Jezabel, a gente pode ver lá em 1 Reis, capítulo 16, você pode ler depois lá. Próximo slide. O ensino e a sedução de Jezabel. Então, Jezabel, ela dizia o seguinte, ela dizia assim, gente, olha, nós não podemos ser uma igreja que não participa da sociedade. Uma coisa é a nossa vida aqui dentro, outra coisa é a nossa vida lá fora. Então a gente tem que vir para a igreja, nós somos crentes, tal, mas a gente também tem que se envolver com o mundo. E para a gente se envolver com o mundo, a gente precisa participar das coisas do mundo. Só que ela tinha outros ensinos que nós vamos explicar aqui. Agora, a situação da igreja talvez fique mais clara por causa da palavra tolerar. Porque Jesus diz ali, versículo 20, tenho, porém, contra ti o tolerares, que é essa mulher Jezabel. Então, a igreja, ela tinha uma certa tolerância, a igreja, ela tolerava aquela mulher. Mas como nós vamos ver, não eram todos os membros da igreja que toleravam a mulher. Mas uma grande parte da igreja a tolerava. Então, meus irmãos, de cara aqui a gente pode dizer o seguinte, algumas coisas nós não devemos tolerar. Amém, queridos? Nós não podemos tolerar. A igreja, ela tem que ser firme contra o erro, contra o pecado, contra aqueles que são falsos. A igreja não pode tolerar, porque quando nós toleramos, nós atraímos sobre nós a ira de Deus. Porque aqui essa igreja estava atraindo sobre si a ira de Cristo, porque ela estava tolerando que essa mulher vivesse em pecado, cometesse pecado e incitasse outros também ao pecado. Então eles sabiam que aquele ensino estava errado, mas por algum motivo continuavam tolerando que ela fizesse aquilo. Então, qual é o motivo? Provavelmente essa Jezabel era uma mulher poderosa na cidade, então ninguém ousava enfrentá-la. Eles toleravam. Próximo slide. O título Jezabel sugere a proeminência, o temor que ela produzia nos outros. Então era uma mulher que fazia com que as pessoas sentissem o quê? Medo.
Era uma mulher que fazia com que as pessoas sentissem medo, por isso ninguém a enfrentava. Elias temeu a reação de Jezabel quando venceu o confronto com os 400 profetas de Baal. Vamos ver lá 1 Reis, capítulo 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas, os falsos profetas dela, à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Então Elias teve medo de Jezabel, e ali em Tiatira as pessoas também tinham medo dessa mulher que Jesus chama de Jezabel. Próximo slide. Os pés semelhantes ao bronze polido. Versículos 21 a 23, capítulo 2. Os pés semelhantes ao bronze polido. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que há prostros de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então Jesus aqui, ele chama a igreja ao arrependimento. A palavra arrependimento aparece aqui pelo menos 3 vezes. Veja ali: dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se, segunda vez da sua prostituição. Eis que há prostros de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então Jesus chama aqui a igreja ao arrependimento. Não é por acaso que a palavra arrependimento aqui aparece 3 vezes. É uma ênfase de Cristo. Agora, irmãos, arrependimento aqui significa o quê? Como sempre, significa uma mudança de mente, uma mudança de vida, mas uma mudança de mente. Jesus está dizendo assim: olha, eu dei tempo para que ela mudasse as suas ideias, os seus pensamentos, os seus conceitos, mas ela não quer se arrepender. Então Jesus chama a igreja ao arrependimento, a uma mudança de mente, a uma mudança de consciência. Sabe por quê, irmãos, essa questão da mudança de consciência? Se não mudar na cabeça, se não mudar no coração, a gente não muda. A gente não muda. Não adianta a gente saber. Saber é uma coisa. Você ter conhecimento é uma coisa. Mudança de pensamento é outra coisa. Sabe por quê? Nós fazemos aquilo que nós pensamos. Nós vivemos segundo os nossos conceitos. Nós agimos segundo aquilo que é importante para nós. É ou não é, queridos? Então, arrependimento é isso, é uma mudança de mente, é uma mudança de conceitos. É você colocar prioridades do reino à frente. E Jesus está chamando aqui essa igreja ao arrependimento. O arrependimento está ligado, ao temor do Senhor. Então veja ali no slide, uma das mais duras declarações de Cristo dirigidas a uma pessoa. Porém, a terrível condenação não viria antes de um oferecimento de misericórdia. Jesus diz que deu um tempo para que ela se arrependesse. Veja ali o versículo de número 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. No original, dei-lhe um tempo, Dei um tempo. Então o Senhor deu tempo para que ela se arrependesse. É interessante isso. Como Deus é misericordioso, A gente erra e Deus não castiga de pronto. Ele sempre nos dá um tempo de arrependimento. Nos fala pela sua palavra, nos fala através de alguém. Deus está sempre falando conosco. Mas às vezes a gente endurece o coração de um jeito, irmãos? Não nos arrependemos e é então que vem a condenação de Deus. Mas Deus deu um tempo
para que ela se arrependesse, mas ela não se arrependeu. Devido à recusa de se arrepender da prostituição, o Senhor anuncia um estado definitivo: lanço-a na cama, uma situação de gravíssima enfermidade. A gente sabe, né, que nem toda enfermidade é proveniente de castigo, mas alguma enfermidade pode ser, e aí a pessoa cabe julgar isso. Eu acho que, e aqui nesse caso, Deus colocou Jezabel de cama, né, colocou uma enfermidade grave nela, por causa do pecado dela, porque ela não queria se arrepender da sua prostituição. E que prostituição é essa? Aí você pode imaginar prostituição espiritual, porque ela servia a Deus, mas também servia a outros deuses. Mas também uma prostituição talvez física, porque os cultos ali no Império Romano eram cultos que envolviam orgias, né, como foi dito ali. Alguma coisa, alguém gostaria de falar alguma coisa aqui, nesse ponto? Próximo slide. Semelhantemente, os que adulteram com ela serão lançados em grande tribulação. Mas para estes ainda havia tempo de evitarem essa tragédia, caso não se arrependam das obras que ela incita. Veja ali o versículo 22, eis que há prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então Jesus está chamando a igreja ali ao arrependimento, aqueles que também estavam seguindo essa mulher Jezabel. Agora, irmãos, olha aqui para mim. Tem uma diferença entre a tribulação que a igreja passa e a tribulação que os infiéis passam. Tem uma diferença. Deus, ele prova a nossa fé, mas essa tribulação aqui, para esses infiéis, era realmente um castigo de Deus, algo, o pesar da mão de Deus mesmo sobre eles, porque eles não se arrependiam dos seus pecados, embora Jesus constantemente os estivesse chamando ao arrependimento. Próximo slide. Então isso mostra o juízo equilibrado do Senhor, tratando com cada um individualmente, né? Então Deus, ele trata de uma maneira com Jezabel e trata de uma maneira diferente com aqueles que estavam seguindo ela. Aplicando isso de uma forma prática na igreja, Deus trata com cada um de uma maneira diferente, porque Deus conhece o coração, né, de cada um. Ele trata individualmente com a gente. Próximo slide. A maior ameaça dessa sentença é a frase: matarei os filhos dela. Está ali no versículo 23. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então aqui a gente tem que ficar esperto com aquilo que a gente faz, né? Porque a gente vai ser julgado segundo as nossas obras. Jesus está dizendo: matarei os seus filhos. Que filhos são esses, irmãos? Filhos espirituais, né? Eram filhos espirituais, porque haviam pessoas que estavam seguindo aquilo que aquela mulher profetizava, aquilo que ela ensinava, embora fosse contrário àquilo que as Escrituras ensinam, as pessoas estavam seguindo. Então, eles eram filhos espirituais dela. Os filhos de Jezabel com Acabe, lá no Antigo Testamento, foram também mortos conforme anúncio de Deus. Então, lá no Antigo Testamento, o que Deus fez com os filhos de Jezabel com Acabe? Deus matou.
E aqui no Novo Testamento Deus está dizendo o quê? Olha, aqueles que seguirem a essa Jezabel como filhos dela, eu também vou matá-los. Então você tem aí os textos bíblicos lá do Antigo Testamento, que você pode ver na sua casa, porque você tem aí na folha esses textos. E essa punição seria um grande exemplo para todas as igrejas da Ásia. Veja ali o versículo 23. Matarei os seus filhos, versículo 23. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então Jesus está dizendo, olha, eu sou aquele que tem olhos como chama de fogo, os meus pés são como bronze polido, eu vejo, conheço as obras e eu julgo cada igreja segundo as suas obras. É algo muito sério, irmãos, e uma revelação muito grande, porque Apocalipse é revelação do Senhor para nós, uma revelação muito grande. As nossas obras, o que nós temos feito, como nós temos vivido, constantemente nós temos que estar avaliando os nossos procedimentos. E o que é que nós temos tolerado? O que é de errado que nós temos tolerado? Porque às vezes a gente tolera coisas erradas na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja também. Então o que nós temos tolerado? Porque quando nós toleramos, Jesus está dizendo aqui que nós nos tornamos também participantes, nós nos tornamos culpados. Não é simplesmente o fato de a vida do meu irmão não tem nada a ver com a minha vida. Tem sim. Nós não podemos tolerar algumas coisas. Nós devemos filtrar todas as coisas pela palavra de Deus. Nós devemos temer ao Senhor, especialmente aqueles que estão à frente da igreja. Aqueles que estão à frente da igreja, como Jezabel aqui, essa falsa mulher, essa falsa profetisa, ela estava à frente da igreja, porque ela ensinava, ela doutrinava ali dentro daquela igreja. E quando uma igreja tolera falsos ensinos, falsos mestres, mesmo reconhecendo, o que ensina lá é errado, mas a gente tem que tolerar, reter o que é bom. Não, você está se tornando participante do erro quando você tolera. Renato está falando que muita coisa está mudando no mundo, muitas leis estão mudando, e eu entendi isso, que vai ser um pouco difícil, né, Renato? É isso mesmo, irmãos. Fim dos tempos, né? Próximo slide. Versículos 24 a 25. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Então aqui fica claro que não era a igreja inteira que estava seguindo aquela Jezabel, né? Não era a igreja inteira que estava tolerando aquela mulher. Havia dentro daquela igreja crentes fiéis. Então havia um grupo que, não, a gente está com Jezabel, havia um grupo em cima do muro, e havia um grupo, olha, a gente não está aceitando isso aí não. A gente está vendo aí que esse negócio está errado. Então aqui Jesus ele fala com os fiéis, os versículos 24 a 25, Jesus está falando com os fiéis dentro da igreja. Digo todavia a vós outros os demais de Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina. Então Jesus está se dirigindo, veja ali no slide, aos irmãos de Tiatira que não haviam aderido ao pragmatismo religioso proposto por Jezabel. O que é pragmatismo? Né? Aquilo que funciona. Então a Jezabel pregava aquilo que funciona. Olha, o que funciona para a gente ter uma vida boa, próspera, a gente se envolver com a sociedade, né? A gente não pode ser só cristão. A única coisa que deveriam fazer era se manter como estavam.
Já era uma grande vitória não ter se contaminado, mas ter resistido à situação dessa falsa profetisa. Então Jesus diz assim: olha, vocês que não se envolveram, o que vocês têm que fazer? Continuar do jeito que vocês estão. Não se envolvam com essa mulher, não se envolvam com o que ela ensina. Se mantenham firmes na fé. Próximo slide. Esta doutrina, veja ali o versículo 24 mais uma vez. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Então, esta doutrina, a qual provavelmente tinha uma estrutura sólida e convincente, as coisas profundas de Satanás. Então, essa Jezabel, ela tinha uma doutrina estruturada. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Não é que ela simplesmente ensinava qualquer coisa na igreja. Ela tinha uma doutrina estruturada, uma doutrina sólida. Era uma falsa doutrina, mas era uma doutrina estruturada. A melhor interpretação seja que Jezabel fosse mesmo uma prognóstica, que estava tentando argumentar que o diabo não era um ser tão terrível quanto se pensava, e que poderia ser útil para a vida espiritual, desde que as pessoas conhecessem os mistérios profundos dele. Então, o que essa mulher ensinava? O que os prognósticos ensinavam lá naquela época? Eles ensinavam o seguinte: olha, gente, o diabo não é tão ruim assim. Se você conhecer ele, você vai ver que tem um lado bom. Você tem que conhecer ele a fundo. Coisas profundas. Porque daí você vai ver que ele tem a parte ruim, mas ele também tem a parte boa. O ser humano não é assim? O ser humano não tem um lado bom e um lado ruim? Ruim. O diabo é desse jeito. E ela também ensinava o seguinte: o que os prognósticos ensinavam? Como eles ensinavam assim, tinha uma doutrina naquela época que dizia o seguinte: olha, o corpo é mau e o espírito é bom. O corpo é mau e o espírito é bom. Só que se você tiver uma evolução espiritual, aquilo que você fizer no corpo já não atinge mais o espírito. Então é isso que era a doutrina. Ela tinha uma doutrina. Aquilo que você fizer no corpo já não atinge mais o espírito. Então você pode ir para o culto romano para comer as carnes sacrificadas, pode se prostituir, porque aquilo que você faz com o corpo já não atinge o seu espírito. Sim, mas não era isso que ela ensinava, né? Então ela ensinava assim: olha, sua vida espiritual na igreja é uma, aquilo que você faz lá no culto romano não atinge aquilo que você faz na vida espiritual. Irmãos, tem muita gente que pensa desse jeito. Não com essa formulação doutrinária, mas tem muita gente que pensa desse jeito. Ah, não, Deus é misericordioso, Ele é bondoso, então todo mundo faz, Deus vai entender que eu também tenho necessidade de fazer. O Manuel está falando aqui que o espírito não pode pecar, né? Mas quando a gente peca, deixa eu te explicar aqui uma coisa. Quando a gente peca, quem peca é o ser humano. E o ser humano, ele é corpo e é espírito. É você que peca. Não pensa que o seu pecado atinge o seu corpo e não vai atingir o seu espírito. E quando você for para o céu, não vai só a sua alma, vai o seu corpo e a sua alma. Porque a gente acredita na ressurreição. Nós vamos ressuscitar e aí então nós vamos para o céu com Cristo. Corpo e alma. Ou corpo e espírito, como você preferir. Então não pense que o corpo é mau, vai morrer, e a alma é boa, vai para o céu. Não. A alma que está no céu aguarda a ressurreição. E nós vamos para o céu, corpo e do jeito que você é hoje. Só que com o corpo glorificado.
corpo glorificado. Né? Então, próximo slide. De qualquer modo, o que nos parece garantido dizer é que, segundo Jezabel, esse relacionamento com as coisas profundas de Satanás liberava a igreja para participar das celebrações comunitárias, inclusive dos rituais de sensualidade praticados na cidade, nos mesmos padrões dos nicolaítas. Até porque, para os gnósticos, a superioridade espiritual alcançada garantia que as coisas da carne não mais os atingissem. Nós já falamos sobre isso. Próximo slide. Os fiéis, aqueles que não haviam se deixado seduzir por esse ensinamento pernicioso, deveriam permanecer fiéis, Jesus diz, até que eu venha. Então Jesus, olha, eu vou voltar. No Apocalipse Jesus está dizendo o tempo. Então tenham isso sempre em mente, sempre em vista. Permaneçam fiéis, porque eu vou voltar. Próximo slide. Versículos 26 a 29. Ao vencedor. Irmãos, qual é um tema que a gente tem que ter na mente em Apocalipse? Mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Apocalipse inteiro vai nos trazer esse tema, mais do que vencedores. Não perdedores, vencedores. Pense que parece que são tão duras essas lutas, parece que são tão duras essas batalhas, que a igreja tem que enfrentar. A igreja aqui, a gente vê uma luta corporal da igreja contra o mundo, contra a carne, contra o diabo. O tempo todo o Apocalipse está falando dessa luta. Os cristãos, enquanto estão nesse mundo, eles estão lutando. E às vezes a gente pensa assim, quem pode suportar essa luta? Quem pode vencer? Mas Jesus está dizendo para a igreja, vocês são mais do que vencedores. Só continuem lutando. Continuem lutando. Vocês já são mais do que vencedores. Versículos 26 a 29, veja ali. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. São coisas que a gente tem que interpretar, mas são coisas que a igreja de Tiatira entendia facilmente, porque fazia parte ali do contexto deles. Então, para os crentes de Tiatira, que vencessem aquelas tentações, o Senhor promete algo de proporções impressionantes. Impressionantes, porque Jesus está dizendo aqui, olha, vocês vão ter autoridade sobre vocês vão reger as nações com cetro. Irmãos, é um negócio muito grande. Mas antes ele estabelece o que significa ser um vencedor. Nem todos serão vencedores, queridos. Infelizmente, nem todos. Vencedores serão aqueles que guardarem até o fim as obras de Jesus. Não é o que ele diz ali no versículo 26? Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Então julgue a si mesmo agora. O apóstolo Paulo pede sempre está pedindo para cada um fazer para a gente fazer auto-julgamento. Então faça um auto-julgamento. Você tem guardado as obras de Cristo? Nas horas difíceis, em que o mundo, a carne e o diabo se levantam, você tem guardado as obras de Cristo? Então, o vencedor é aquele que guardar até o fim as minhas obras. Não tem
meio caminho, sabe? Senhor Jesus, olha, eu fui, mas eu fui até quase lá. Jesus vai dizer, não, você não é vencedor, porque o vencedor é aquele que cruza a linha de chegada. É aquele que vai até o fim. Para esse, Jesus promete, em primeiro lugar, autoridade sobre todas as nações. Irmãos, quem tem autoridade sobre todas as nações? Jesus, na sua ressurreição, logo após a ressurreição, ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Logo após a sua ressurreição, ele recebe toda a autoridade. Quando a gente chegar em Apocalipse 5, nós vamos ver que como Cristo recebeu toda essa autoridade. Apocalipse vai descrever ali toda a autoridade de Jesus, mas Jesus está dizendo que ele vai compartilhar, ou que ele está compartilhando essa autoridade com a igreja. Próximo slide. As duas palavras em Mateus 28, 18 e 19. Assim também como eu recebi de meu Pai. Né? Versículo 28, veja ali, Apocalipse 2, 28, vai dizer assim, assim como também eu recebi de meu Pai, e a autoridade que Jesus recebeu do Pai, então ele compartilha com a igreja. Jesus está prometendo a mesma autoridade sobre as nações que ele próprio havia recebido do Pai. Próximo slide. Aqui, nesse texto aqui, Jesus não está fazendo referência ao milênio, porque ele diz que ele já tem essa autoridade sobre as nações, ou seja, ele já está reinando sobre elas, como nós vamos ver em Apocalipse 5, pois ele recebeu do Pai a autoridade nos céus e na terra. Essa autoridade que ele confere também aos seus discípulos, que capacita os discípulos a irem por todas as nações pregando o Evangelho. Versículo 27 diz assim, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Isso é uma referência à pregação do Evangelho, como a gente vê lá no Salmo de número 2. Enquanto a igreja avança, o Evangelho não pode ser resistido. Irmãos, se nós somos fiéis, como a gente vai ver lá em Apocalipse 5, nós já reinamos com Cristo, já reinamos com Cristo. E Cristo nos deu autoridade para conquistar todas as nações. E ele disse, e será pregado este evangelho do reino a todas as nações, então virá o fim. Está lá em Mateus 24. Então esse reduzir a pedaços as nações é a pregação do evangelho, porque o diabo vai tentar resistir, mas a igreja que se apresenta com o cetro do rei, ela vai dominando as nações com o poder do evangelho. O diabo não pode resistir, não pode impedir o evangelho de chegar a todas as nações, conquistando as nações para Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A igreja conquista as nações e reina sobre as nações, até o dia em que o Senhor Jesus virá e vai tirar todos os ímpios de uma vez por todas. Então essa autoridade que Jesus conferiu aos seus discípulos e que os capacita a irem por todas as nações pregando o evangelho. Próximo slide. As expressões utilizadas por Jesus são oriundas do Salmo de número 2. Se os irmãos quiserem, podemos abrir lá, Salmo 2, versículos 8 e 9. O Salmo 2 é um dos salmos mais lindos que falam sobre o reinado de Jesus. Inclusive o tema do salmo é o reinado do ungido de Deus. Pastor, aqui com certeza, né, nessa carta, nessa igreja, muitos devem ter se arrependido de fato e seguido o caminho do céu. Sim. Mas a maioria, Eu não sei se a maioria, um grupo se perdeu, mas eu acredito que a maior parte talvez tenha ouvido, sim, Jesus. Era isso? Não, com certeza, a palavra de Cristo aí trouxe salvação. A palavra de Deus jamais volta vazia, por ser a palavra de Deus. Então Jesus ele chama ao arrependimento, né, a igreja,
E com certeza ali muitos se arrependeram mesmo, né, de seus pecados. Aquela igreja, ela estava com medo de confrontar Jezabel, mas o próprio Jesus confronta ela com essa carta. O próprio Jesus diz: olha, ela é falsa, ela é isso, ela é aquilo, e com isso fez com que, eu acredito, que com que muitos se posicionassem e dissessem: olha, nós não toleramos mais seu ensino errado aqui. Ou você muda, ou a gente põe você para fora. Salmo de número 2, versículos 8 e 9. O Salmo de número 2, irmãos, olha aqui, eu não vou explicar o Salmo porque nós temos só 5 minutos, mas o Salmo de número 2 mostra o seguinte: Deus escolheu Jesus como seu rei, mas as nações, elas não querem Jesus reinando, porque a palavra de Deus é contra toda injustiça, contra toda mentira, contra toda falsidade. Então as nações, elas se levantam contra Jesus, mas Deus diz: eu o estabeleci como rei, e ele reinará, quer vocês queiram, quer vocês não queiram, ele reinará. Versículo 8 e 9 diz assim: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás, como um vaso de... Quem resistir ao evangelho vai ter que dobrar o joelho, não por vontade, mas por força, e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, no último dia. E este salmo é uma advertência: aceitem Jesus enquanto é tempo. O salmo vai dizer: beijai o Filho, ou seja, recebam Jesus enquanto é tempo. Então a expressão que diz aí, né, lá no Apocalipse 2, volte lá para Apocalipse 2. Então essa expressão que está aí, Apocalipse 2, versículo 27, ela vem lá do Antigo Testamento. Com vara de ferro as regerás e as reduzirás a pedaços, como se fossem objetos de barro. Agora vem a parte mais bela. Irmãos, prestem atenção aqui, deixa as crianças entrarem, elas são bênçãos, né? Agora vem a parte mais bela. Eu tenho ali 5 minutos, só ver se o meu relógio está certo. Está 10 e 10. É porque esse relógio aí tem hora que ele dá tilt, ele adianta, ele atrasa. Então vamos lá. A parte mais bela, Apocalipse capítulo 2, versículos 28 e 29. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Você tem ouvidos para ouvir? Então escuta isso que Jesus vai dizer. Próximo slide. Pode passar esse também. A última promessa de Cristo ao vencedor é receber a estrela da manhã. Jesus está dizendo: eu vou dar para vocês a estrela da manhã. O termo é aplicado ao planeta Vênus, que aparece no início da noite e no início da manhã. Você pode olhar para o céu, que você vai ver. No início da manhã, às vezes parece que tem uma estrela brilhante lá no céu, né? Planeta Vênus, você vê bem logo pela manhã e bem no final do dia você vê. Trata-se de do astro mais brilhante que há no céu, além do Sol e da Lua. Essa é a estrela da manhã, o planeta Vênus. Então de manhã, se você acordar bem cedo, né? Igual o seu Dario levanta para caminhar às 6 da manhã, você vai levantar às 6 da manhã, às 5, seu Dario. Então, se você levantar às 5 da manhã, você vai ver lá uma luz brilhante no céu, é o planeta Vênus. Próximo slide. É o anúncio, olha como Deus fala, né, através da natureza também. Salmo 19 fala que Deus nos ensina, que Deus nos ensina através da natureza. É o anúncio sempre renovado de que a noite passou e um novo dia se inicia. Nesse sentido, o próprio Jesus é chamado no Apocalipse de a resplandecente estrela. Irmãos,
A noite passou, o novo tempo chegou. Esse novo tempo tem nome: Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é a estrela da manhã. Se você ver lá Apocalipse capítulo 22, versículo 16, lá explica o que é essa estrela da manhã. Próximo slide. Jesus estava apenas reafirmando o que acabou de dizer, ou seja, que concederia aos seus discípulos o mesmo poder messiânico que ele possui de anunciar o evangelho ao mundo, a chegada do novo dia, a luz que espanta as trevas através da pregação do evangelho. Irmãos, nós temos a estrela da manhã. Nós recebemos a estrela da manhã. Por isso que nós somos vencedores. Nós devemos ir anunciando ao mundo que um novo dia chegou, um tempo de esperança que Jesus Cristo trouxe e nos deu. Próximo slide. Mas também é possível ver aqui algo mais, ou seja, a promessa de um amanhecer futuro, onde os crentes também governarão as nações. Não em termos terrenos e literais, como hoje se vê, e muitos esperam, mas em termos daquela nova era, chamada em Apocalipse de um novo céu, onde a estrela da manhã brilha e a nova terra, onde as nações existem em termos simbólicos. Próximo slide. É isso. Então Jesus ele vai nos dar a estrela da manhã. É sempre maravilhoso, é sempre espantoso o prêmio que Jesus tem para os vencedores. Então continue lutando. Se temos sido pressionados pela carne, pelo mundo, pelo diabo, continuemos lutando, firmes na fé, certos de que a promessa ela é maior do que as nossas lutas. Vamos orar, queridos? Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa manhã, por esse tempo aqui de escola dominical. Pedimos, Senhor, a tua bênção sobre o teu povo. Pai, fortaleça a nossa fé, em nome de Jesus Cristo, Pai. Muitas são as lutas, muitas são as dificuldades. Às vezes, Senhor, achamos que não vamos suportar, mas o Senhor é aquele que nos sustenta. Pai, sabemos que o Senhor nos conhece, o Senhor sabe aquilo que temos de positivo na nossa igreja, e aquilo que temos de consertar em nosso meio. Nós pedimos, Pai, assim como o Senhor falou com a igreja de Tiatira, fale conosco. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Encha-nos com a tua graça. Encha-nos, ó Pai, com teu espírito de vida. Encha-nos, ó Deus, com a esperança que o Senhor dá aqui aos vencedores. Em nome de Jesus. Amém.